Sejam todos bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Nós vamos jogar contra o líder do campeonato e ex-campeão do modo carreira, Strilho. Strilho já foi campeão do modo carreira, significa que se ganhar esta edição, a 12ª edição do modo carreira, ele é pela primeira vez o primeiro bicampeão de um modo carreira. Nunca, até hoje, um vencedor do modo carreira ganhou 2 modos carreira. Portanto, o Strilho está bem encaminhado para ser a primeira pessoa a conseguir. Está em primeiro. Hoje joga contra nós na sua própria casa, portanto é um jogo dificílimo para nós. Portanto, não somos favoritos de todo. A nossa equipa está muito debilitada e eu optei para o jogo de hoje por um 5-4-1. Ok? 5-4-1, remata à vista. É uma tática ultra defensiva. E o empate já não era nada mau, não era nada mau resultado. Eu estou com aquele feeling de quem vai perder, não é? Mas isso, qualquer equipa que jogue contra o líder fora de casa tem este sentimento, não é? Portanto, vamos lá tentar defrontar o nosso amigo Strilho da melhor forma. Boa sorte, que ganhe o melhor e o mais sortudo, que comece o jogo. Primeira oportunidade é deles. Vitinha vai tentar o golo. Epá, logo aos 2 minutos, caraças. Porra, finalização perfeita. Vai ao vídeo árbitro. Toma, que sorte. Vídeo árbitro anula o golo a Vitinha. 0-0. Aos 2 minutos já apanhámos um primeiro susto. Cartão amarelo para Toni Kroos. O árbitro hoje é cor de laranja. Eu arrisquei uma dureza. Perdemos, malta. Bastoni lesiona-se, é um dos nossos 5 defesas e nós não temos suplente. Entrou Gadek, um médio de nota 50 para a defesa. Portanto, a partir deste momento, a nossa defesa está completamente arrumada. Gol deles. Agora sim, 1-0 para eles e acabou. Acabou porque temos um jogador médio, em vez de ser um jogador médio de nota 100, que é a nota dos nossos jogadores, é um jogador de nota 50, portanto tem menos 50 pontos, ainda por cima está completamente a jogar fora de posição na defesa e acho que o Bastoni até era o defesa central mesmo do centro. É o que dá estar com a equipa tão limitada. Nós mandámos vir um jogador do Olheiro, mas infelizmente o jogador que veio não tínhamos dinheiro para ele, tínhamos 58 milhões. E o jogador mais barato que me apareceu foi 70. Não dava. 2-0. João Félix faz o 2-0 e acabou para nós. Perdemos aqui e vamos lá ver se não levamos mais. Na próxima jornada é a Copa, é a taça. E é a oportunidade ideal para a gente descansar os jogadores. Acho que é o nosso primeiro remate, Toni Kroos. Agora parece que estamos a jogar um bocadinho melhor. Jamal Musiala vai tentar o golo. Mas não marca. A questão do Bastoni ter-se lesionado foi um golpe, não é? Foi um golpe. A gente sabia que estava no limite, mas isto ter acontecido tão cedo arrumou logo connosco. E agora uma segunda lesão à Cunha. Isto deve-se a nós termos arriscado na agressividade. Arriscámos ir em extremo, porque nestes jogos mais difíceis eu às vezes gosto de arriscar e aqui o risco saiu pela culatra. Acabámos por perder o jogo de forma justa, inegável. 8 remates a 3 contra 4-5-1. Os Strilho a jogar em 4-5-1 ia ser eficaz. A nossa lesão do Bastoni fez entrar Gadek e a lesão da Cunha fez entrar o Madueke para a defesa. Portanto, acabámos o jogo com o Madueke, a defesa central, e o Gadek. E entramos numa crise de lesões. Portanto, neste preciso momento temos o médico completamente ocupado e eu nem sei quem curar, porque não consigo curar ninguém. Para o próximo jogo... pois, até se calhar até vou a tempo, porque tenho o descanso da taça e isso é uma vantagem. Portanto, o próximo jogo é para a taça, nós não jogamos. Já vamos ver quem é que vão ser os jogos da manhã. Nós vamos aproveitar esta pausa para restabelecer energias, descansar a nossa equipa, tentar vender mais um jogadorzinho, tentar comprar um jogador do Olheiro que eu já mandei vir outra vez outro, a ver se temos dinheiro.
E era bom vendermos mais um, mas não estamos a conseguir até ao momento vender. Vamos ter que pôr o médico a curar. Provavelmente a seguir vou curar o Acunha e deixo o Bastoni para o fim. Se bem que o Bastoni, deixem-me só ver o número de horas que falta. Portanto, o doutor, o médico, faltam 4 horas, portanto são 10 da noite. Eu não vou estar online às 2 da manhã. Já não faço essas maluquices. Portanto, o próximo a curar-se é o Acunha. Portanto, no próximo jogo, a seguir ao jogo da taça, só o Bastoni é que vai estar indisponível. E vamos lá ver se eu não vendo estes dois jogadores. Vamos tentar vender alguém. Era bom. O Tony Kroos está também há montes de tempo a ser vendido, não se vende. Este guarda-redes suplente também e não se vende. Malta, resultados de hoje. Carlos Gratival empata a 1 com o Simões. Lil Jeep empata a 1 com o Johnny. Temos o Duarte Inácio a ganhar 1-0 ao Pinto Blue. Nós levamos 3 do Estrilho. Zé Tigresa ganha 1-0 ao Metusalém Severino. Grande jogo. Medinas empata a 1 com o Cascão. Incrível. O Messi ganha 1-0 ao King. E o João Rodrigues a voltar a ganhar. João Rodrigues a voltar a ganhar fora de casa, a jogar muito bem contra o Andrei, a ter uma vitória importantíssima para fazê-lo sair de lá de baixo. Ele que estava em último, há 2 jornadas, e consegue 2 vitórias seguidas. Pinto Blue desce para o último lugar, Andrei está aqui à perna do João. Nós descemos para 5º lugar. Estrilho isola-se na liderança, é até agora o mais forte candidato. Zé Tigresa já lá está em cima a criar moça. Será que vai ser um dos dois o campeão? Ainda é cedo para dizer, mas estão muito bem encaminhados. A verdade é essa, estão muito bem encaminhados a todos os níveis. Em valor de plantel estão os dois muito competitivos, Estrilho e Zé Tigresa. Cascão é o melhor plantel até ao momento, nós estamos a fraquejar agora. É verdade que temos 50 milhões para gastar, neste caso 60, mas também é verdade que não temos tido boas oportunidades. Olhando aqui para a lista de transferências, eu posso organizar por preço todos os jogadores. Sabemos que podemos pagar até 60 milhões, portanto até aqui mais ou menos. E o primeiro jogador que me aparece disponível é o Central, o Mels. Está muito caro. Temos um guarda-redes que está a um ótimo preço, Vicário. Eu só não o compro porque, quer dizer, se o comprar fico sem dinheiro e fico com 3 guarda-redes, depois não vendo nenhum. O Declan Rice está cada vez a ficar a um melhor preço, portanto se calhar não era má ideia buscá-lo. E é isso mesmo que eu vou fazer. Vou buscar o Declan Rice, não vou para já facilitar nisso. Declan Rice chega ao clube para ser treinado. Apesar de termos muitos jogadores no meio campo que podem passar de nível, o Declan Rice é um jogador inglês e eu estou a tentar aos poucos fazer nacionalidade inglesa. É possível. Neste momento tenho 3 jogadores jogáveis ingleses. Tenho o Madueke, tenho o Rice e tenho o Reece James. Vamos aos poucos ver como é que as coisas correm. Ora bem, malta, vamos então dar um saltinho nos jogos da taça. A eliminatória que vai acontecer amanhã vê os duelos de Duarte Inácio com o Estrilho, grande duelo. Zé Tigresa com Lil Jeep, Simões com Johnny Costa, Carlos Gratival contra o King. Portanto, é os quartos de final. Vamos saber logo a seguir quem são os 4 meio finalistas. No nosso calendário percebemos que depois do jogo da taça temos jogo em casa contra o Messi e em casa contra o Medinas. Portanto, são 2 jogos em casa seguidos. Epá, que temos de tentar pelo menos não perdê-los, não é? Pelo menos não perdê-los. Malta, vamos dar aqui um saltinho na outra conta, sabendo que já começou nova batalha. Mas para já, Liga do Grupo. Ora, na Liga do Grupo jogamos contra o Bruno, X-Skate. Bora lá. Desta vez já acabámos com o 4-4-2. Olha, estamos a ganhar. Já vos digo qual é a nossa tática. Muito bem até agora. 2-0. Ia com caraças, malta. Tenho aqui uma tática maluca que pelos vistos está a resultar. O X-Skate não me admirava nada que ele não tivesse feito equipa, que ele é muito distraído. Mas estou surpreendido com esta vitória. Ganhamos 2-0, 11 remates a 9. Deixa-me só ver se o X-Skate está ativo ou não. Onde é que ele está?
Sim, ele teve online há 1 hora, portanto está ativo. Malta, jogámos com uma tática maluca. 3-2-3-2. Uma tática jogada em bola longa, bastante defensiva, os médios a apoiar a defesa e os avançados lá na frente parados. Foi assim o esquema tático. Os números foi uma espécie de L. É como se fosse uma tática de contra-ataque, ok? Foi assim que a gente está a jogar. Eu não mostro exatamente a tática porque é uma coisa que eu só gosto de fazer nos vídeos mesmo de táticas. Portanto, temos aqui uma tática a explorar. Vamos ver como é que ela corre nos próximos dias. Vamos lá ver que eu estou curioso, malta, eu estou curioso. E atenção que eu joguei com jogadores com moral completamente arrasada. Por exemplo, este Rossi tinha um vermelho escuro, e ainda tem, mas ainda estava mais escuro ainda. Portanto, tem tudo para ser interessante esta tática. Vamos esperar pelos próximos dias, estou curioso. Ora bem, na batalha começou hoje a batalha, mas ainda não houve simulação. Portanto, daqui a 18 horas começa, sensivelmente. Nós já estamos a tentar melhorar o plantel como podemos. Temos neste momento 0 euros no banco e temos 4 jogadores à venda, que é o mais importante. Estádio a melhorar, portanto começamos pelo estádio e olhando para o nosso calendário começamos com 2 jogos fora, portanto vou começar pelos 4-5-1, até porque nós temos uma equipa fraca, não é? Somos a equipa do Objetivo 9. Aqui os plantéis são todos parecidos. Mas ainda houve uma diferençazinha para aí de uns 10 milhões, do melhor para o pior. Agora, nós temos de tentar evoluir o plantel rapidamente nas próximas horas, porque quero defrontar o nosso primeiro adversário com o melhor 11 possível. Ele nota-se que já está a comprar aqui alguns brasileiros. Nós vamos fazer nacionalidade de ingleses, mas ainda não comprámos nenhum jogador inglês, ainda estamos a palpar terreno, a comprar jogadores para depois vender. E amanhã, quando acordar, durante o dia da manhã, vamos tentar atacar o mercado com mais agressividade. Ok? É isto. Malta, vamos dar aqui um saltinho no episódiozinho de ontem, episódio 14. Ler aqui os comentáriozinhos com vocês. O Henrique diz: Santana, achas boa ideia ter um campeonato feminino no OSM? Eu particularmente estou torcendo muito por isso, diz o Henrique. Henrique, já existe uma liga jogável do Euro feminino. Agora, um campeonato, tipo um campeonato regional feminino, se era interessante ou não. Era interessante se houvesse mulheres suficientes para isso. Eu acho que não há. Eu conheço a Rosilane, conheço mais uma treinadora que eu agora estava a esquecer do nickname, mas pouco mais que isso. Se calhar na minha carreira toda do OSM conheci 3, 4 treinadoras. Era muito complicado fazer um torneio só com treinadoras, não é? Rafa, gostava muito de estar nesta fase final do modo carreira. Infelizmente não me correu bem. Espero que o Johnny leve a taça para casa para representar o OZM. Um abraço aqui ao Rafa, obrigado pelo apoio também ao Johnny. O Alex diz 2 jogos para cada um dos grandes da liga. E em apenas o grande do jogo não sofreu golos. Benfica, Estrela. Ele está a falar da vida real. Achas que este ano pode haver surpresas em alguns dos grandes? Se algum dos grandes vai ficar fora dos lugares da Europa? Não, nenhum dos grandes vai ficar fora dos lugares da Europa. Eu estou a considerar o Sporting, o Porto e o Benfica os grandes de Portugal, tal como se calhar o Braga, não é? Que já merece e tem ficado várias vezes à frente do Sporting. Mas eu acho que não vai haver surpresas a esse nível. O campeonato português neste momento está muito equilibrado, mas a longo prazo vai se desequilibrar. Porque estamos no início da época, os jogadores estão frios, há novos jogadores na equipa, a equipa ainda não é uma equipa, ainda é um bocado um conjunto de jogadores e demora um bocadinho até se formar as ligações para as coisas entrarem em modo cruzeiro. Francisco Gomes diz-nos: Olá Santana, acompanho os vídeos do canal há algum tempo e decidi entrar no grupo Lontras B da Academia do Zietismo. Tenho baseado nos teus vídeos para construir as minhas táticas e posso dizer que tem ajudado bastante a evoluir e a conseguir decidir melhor se utilizo 4-3-3 ou 4-2-3-1 nos jogos fora, contra equipas mais fortes que a minha. Espero conseguir participar no próximo torneio do canal e finalmente conseguir jogar contra ti. E quem sabe conseguir vencer, mas enquanto isso não acontece,
vou acompanhando os vídeos do incrível modo carreira. Um abraço Santana, um abraço Francisco Gomes, obrigadíssimo pela mensagem e pelo apoio, fico muito feliz por isso. E quanto a vencer-me, eu acho que qualquer um me vence. Até porque o OSM é um jogo engraçado, portanto, quando entramos em campo, não interessa se tu tens um jogo na conta ou se tens 10 mil jogos na conta, não interessa, a equipa joga igual para igual, não é? Quanto mais tempo de jogo tu tens, mais hipóteses tens de ganhar, não é assim? É um bocadinho assim, porque a experiência é muitíssimo importante, mas no jogo em si, o jogo individualmente, cada um participa com as mesmas armas. Isso também dá alguma piada, não é? Eu vendi o imóvel, 33 anos, 89 de ataque e menos de 3 horas depois ele já estava com 100 de ataque. Como pode ser isso? Pergunta o Darlan Alves. Darlan, a resposta é muito simples. Quando tu vendes um jogador, ele sai dessa liga, ele desaparece. Ele quando volta a aparecer na liga, é pelo simulador. Portanto, ele pode aparecer com uma nota completamente diferente e normalmente aparece sempre com mais nota. Eu posso dar o exemplo do Declan Rice, que estava na nossa equipa há 4 episódios atrás. Não é nesta. E eu agora comprei o Declan Rice por uns 7 valores a mais. Ele tinha nota 88 ou 89, agora tem nota 96. Se vocês virem aqui nas transferências, eu acabei por comprar... Olha, está aqui. Isto é sinal que eu não estou a vender nada. O homem foi vendido há 2 dias e... Não aconteceu mais nada depois disso praticamente. Bem, resumindo, ele valia 17, foi vendido por 41. Neste momento ele vale 27 e foi comprado por 46. Portanto, eu gastei 5 milhões de euros e comprei um jogador 7 valores acima, basicamente. Portanto, ele está em muito melhores condições agora para jogar. Portanto, é normal isso acontecer. Quando há uma venda, logo a seguir, acontecem outras coisas. O Pedro Afonso diz-nos: Santana, no comentário do vídeo anterior eu quis dizer que eu entrei numa liga dos meus amigos na rodada 3 e o meu time estava em 16º lugar e depois na rodada 3 eu investi no time e ganhei 3-0 ao Newcastle, 5-0 ao West Ham, 6-1 ao Chelsea. Agora tenho 14 golos em apenas 3 partidas, muito bem. Portanto, estás a recuperar em grande e quem sabe se não ficas nos lugares lá de cima, ou até mesmo podes ser campeão, é possível. O Alex diz, depende também do estilo de jogo. Ora bem, o Gabi Pereira diz, eu só não gosto de uma coisa no OSM e no futebol. Estava a jogar em casa com um plantel de 1 bilhão contra um plantel de 400 milhões. Eu em 4-3-3A e ele em 6-3-1. Perdi 4-0, fiz 25 remates à baliza e ele só fez 5, sem campo de treino, sem o estágio. Bem, incrível, Gabi Pereira. Realmente isso é azar. Eu até daqui a nada vou fazer uma petição para fazer um vídeo engraçado dos jogos mais incríveis de sempre. Portanto, quem tiver jogos malucos, envie para o nosso mail. E agora como é que eu vos digo o nosso mail? Está escrito na aba... O nosso mail está escrito na aba... Aqui. Não se preocupem, malta, não precisam preparar mais. O nosso mail está aqui ao fundo. Então... Está aqui o nosso mail. Basicamente, osmpro@santana100@gmail.com. Isto é o mail do canal, mas eu não sei se vou fazer isso, mas era uma ideia até engraçada. Portanto, a gente pedir print screens deste tipo de jogos que o Gabi falou e depois compilar isso tudo num vídeo muito interessante dos jogos mais injustos de sempre. Era engraçado. Chocao Brabo diz, quanta percentagem de vantagem é que dá o bónus de nacionalidade? Fala-se em 6%, se não me engano, diz o Ricardo Pereira. Não existe. Esse valor não foi divulgado, portanto este valor de 6% não é uma realidade. Mas eu falei no vídeo que fiz, na minha opinião é de 2%, porque cada vantagem que aparece no jogo é de 2%, portanto cada nível do estádio aumenta de 2%, portanto estes 6% já seria 3 níveis do estádio. Eu considero o bónus de nacionalidade se calhar um quarto nível do estádio, por exemplo, passar de 6% para 8%, porque 12% é demasiado forte, não é isso que acontece, não se nota é uma diferença tão grande. Pensando, por exemplo, que o estágio é 25%, não é? Eu por acaso falo aqui um vídeo muito interessante.
como eu disse, já existe tudo aqui no canal. Há um vídeo muito interessante que é o bónus máximo que a nossa equipa pode ter. E eu aqui sugiro mais 53%. E explico os cálculos para chegar a este valor de mais 53%. Isto é um vídeo antigo, tem 2 anos. E não teve um sucesso monstruoso porque coisas do YouTube e também o vídeo foi gravado já há muito tempo e não tinha ainda a qualidade que tem hoje. Mas basicamente é um vídeo muito interessante para vocês verem como podemos aumentar a nossa equipa, a percentagem de valor da nossa equipa. Portanto, na minha opinião, não é 6%. CTT no seu melhor, diz o Ricardo. Nós ontem mostrámos a taça do modo carreira, que não chegou ao pirro, é do 11º modo carreira. Eu já pensei em leiloar esta taça. Fazer um desafio tipo, quem der mais dinheiro no mês de não sei o quê, fica com a taça, eu envio para casa. Ou então quem for o primeiro a dar 30 euros, eu dou a taça, por exemplo. Estou a pensar nisto. Mas isto é uma taça, não é que a gente ganhe dinheiro com isso, porque nós gastámos 10 euros a produzir a taça, íamos gastar mais 5 ou 6, eu não sei quanto é que é, enviar para a pessoa, e já gastámos 40 euros para enviar para o Brasil. Portanto, esta taça, dê por onde der, não vai dar lucro nunca. Deu muito prejuízo. Mas era giro leiloar a taça, não sei ainda, ou se fico connosco. O que são os códigos promocionais do OSM? Pergunta ao Prozão. Não existe até o momento nenhum disponível. Pois este eu já tinha respondido. Basicamente, os códigos promocionais é um espaço para vocês meterem um código e ganharem uma recompensa. Só que isso nunca existiu no OSM, nunca conheci ninguém que resultasse. Já perguntei ao Albino Costa, que trabalha na Game Basics, e ele diz que esses códigos promocionais não estão disponíveis aos jogadores. Pronto. Basicamente, provavelmente são utilizados, se calhar, entre técnicos da empresa ou eventualmente em eventos extraordinários que antigamente existiam. Neste momento e nos últimos anos, nunca vi ninguém a usar um código promocional. Malta, um abraço. Até amanhã. Obrigado a todos por estarem connosco e vemo já amanhã à hora do costume. 1 da tarde em Portugal sai o episódio. Vocês podem ver quando quiserem, à noite, no dia, de madrugada, sei lá. Partilhem o canal com os vossos amigos. No Brasil sai lá para as 9 da manhã. E amanhã falamos outra vez. Até amanhã, malta.